Hora de conversar com o Rodrigo Orengo. O assunto de hoje é o passaporte da vacina. Mais um assunto que foi parar lá no STF. E o Supremo Tribunal Federal, bom, foi parar não, né? Ele só está sendo aplicado hoje por uma decisão monocrática do Barroso, mas agora a gente vai saber se o STF, como instituição, corrobora ou não a decisão do ministro. E aí, Orengo, bom dia para você, quais são as últimas? Muito bom dia, Megali, Sheila Carla, bom dia a todos. A tendência está estabelecida, viu, Megali? É realmente seguir a determinação do ministro Luiz Roberto Barroso, né? Essa tendência, porque o Supremo, desde o início da pandemia, está adotando medidas de precaução, de cautela, medidas conservadoras, no conflito que a gente já viu em algumas oportunidades entre a presidência, o governo, o presidente e governadores. O Supremo tem defendido restrições nos estados. Chegamos até a ter ação da Advocacia Geral da União contra medidas restritivas, o caso aqui do Distrito Federal, outras regiões, quando o governo tentou impedir o toque de recolher aqui em Brasília, e o Supremo acabou votando pela manutenção da decisão do governador aqui de Brasília. Então essa é a tendência estabelecida. E a essa altura do campeonato, imagina, depois de o ministro do Supremo determinar o passaporte vacinal começa a ser cobrado. Imagina alterar essa regra agora. Não, agora não cobra mais. Decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal. Então essa é a tendência estabelecida, é que os ministros devem seguir Luiz Roberto Barroso, que foi o que aconteceu em outras decisões durante a pandemia. Agora, a partir disso, o governo federal precisa editar uma portaria. O que vai ter nessa portaria? Regras claras, né? Porque o ministro Barroso ele estabeleceu exceções. Só que agora tem que fazer a burocracia estatal funcionar. A Anvisa, também a Polícia Federal, até o Exército, Forças Armadas que estão em regiões de fronteira. Né? Como é que vai ser aquela exceção do exame médico ou da recomendação médica para que a pessoa não tome vacina? O ministro colocou essa exceção. Vai apresentar como isso? Né? Se tiver em outra língua, vai ter que ter tradução. Tem todo um efeito prático que precisa ter um regramento oficial. Esse regramento ele vem a partir de uma portaria. O governo deveria lançar essa portaria na segunda-feira, acabou esperando uma decisão do Supremo a partir de uma petição da Advocacia Geral da União, e nessa petição a AGU, representando o governo, pediu o seguinte: olha, liberem os brasileiros que já tiveram a Covid e possam comprovar isso em 6 meses. O ministro Barroso negou, disse que não há comprovação científica de que contrair o coronavírus, a Covid, seja tão eficaz quanto a vacina, crie barreiras de imunidade como na vacina. Então, já descartou essa possibilidade, né? E ainda o governo pedia para que os brasileiros que estivessem fora voltassem ao país, não fossem barrados. Aí o ministro criou ali um limite de tempo, né? Então, a partir de hoje, quem sair do Brasil e voltar vai ter que apresentar o passaporte vacinal. Né? Quem saiu antes da decisão, ou antes de hoje, está voltando, e aí pode apresentar o PCR negativo para entrar sem a necessidade justamente do passaporte vacinal. Hoje teremos o início desse julgamento, tem data para encerrar, que é amanhã. Então é aquele julgamento virtual, os ministros colocam os votos no sistema. Se algum ministro solicitar, pode levar o caso ao plenário, né? Mas não se espera isso, porque também ia justamente prorrogar, né, essa novela que já virou a história do passaporte vacinal. Então o que se espera é que hoje mesmo já se tenha aí uma maioria formada com essa tendência de seguir com o ministro Barroso. Orengo, lembra do aumento para servidores públicos federais, que foi anunciado pelo presidente, que daria aumento, nem que fosse de 1% para todos eles? Todo mundo foi lá e falou: não, presidente, calma, não é assim. Até o Arthur Lira, que é gastão, né? Não estou sabendo de nada, não tem condição. E a gente levantou a hipótese aqui de aquilo ser um bode fedorento na sala para que ele fosse retirado e Bolsonaro oferecesse um aumento para quem interessa a ele mesmo, que é a sua base de apoio, né? Policiais. Caçapa, hein? Ontem o presidente Jair Bolsonaro afirmou publicamente que está pressionando o Ministério da Economia a conceder reajustes para policiais a partir de 2022. O custo do agrado às polícias rodoviária, federal e penal e para o departamento penitenciário seria de algo em torno de 2,8 bilhões somente em 2022. Em 3 anos, esse aumento somaria 11 bilhões de reais. Então, não deu outra. Bolsonaro, no fundo, queria mesmo era conceder aumento àquilo que ele considera a sua base de apoio para 2022, estrangulando ainda mais um orçamento que já está completamente desmilinguido, Orengo.
Pois é aquela velha estratégia, mira a lua para atingir as estrelas, né? Ou do bode na sala. Realmente o presidente ele lançou esse balão de ensaio do reajuste a todos os servidores, a reação foi muito negativa, só que aí ele colocou o assunto na pauta, colocou o assunto em discussão. Falta o quê? Falta formalizar, porque o orçamento ele precisa ser votado até o fim do ano, até o fim dessa semana, inclusive essa é a expectativa, tem um corre-corre para isso. Então teve esse contato aí, o Ministério da Economia está sendo pressionado, mas tem que formalizar isso. O Ministério da Economia tem que encaminhar formalmente ao relator do orçamento. Isso pode acontecer ainda hoje. Aí seria um reajuste limitado aí a Polícia Rodoviária Federal, Polícia Penal, mas tem esse impacto, é um impacto bilionário no momento que a gente sabe que é de dificuldades orçamentárias. É isso aí, Orengo. Um abraço, até amanhã. Até amanhã, valeu. Valeu.